Você está sentindo que algo não está certo. Uma pressão que não consegue explicar completamente. Uma tensão no ar. Medo repentino sem causa aparente. Noites inquietas. Uma sensação de peso que parece entrar silenciosamente em sua casa e se instalar nos recônditos da sua mente. Você tenta ignorá-la. Você se distrai. Mas no fundo, você sabe que isso não é apenas exaustão. É algo espiritual. Escute com atenção. Nem toda batalha é visível a olho nu. Nem toda ameaça se anuncia. Alguns ataques sussurram, plantam dúvidas, magnificam o medo, enfraquecem sua confiança. E se você não fizer nada, eles se fortalecem em silêncio. Mas esta noite, você não permanecerá passivo. Não estamos aqui para somente ler o Salmo 91 como poesia. Estamos aqui para nos abrigarmos sob ele como um escudo. Este salmo não é um mero adorno para dias difíceis. É uma aliança de proteção. Uma declaração de posicionamento espiritual. Uma linha traçada entre você e toda força que tenta se levantar contra você. A proteção de Deus não é acidental. Ela é intencional. Deus te cuida e protege porque Ele te ama. Ele só te pede que confies nele. E confiar não significa não sentir medo, mas quer dizer confiar mesmo com medo. A proteção de nosso Senhor começa na sua vida quando você escolhe habitar sob a proteção do Altíssimo. E isso significa confiar, se render a Deus, se alinhar em oração a Deus e assumir que o Senhor é a maior autoridade na sua vida. Se houver ansiedade em seu coração, nós a confrontaremos. Se houver opressão em seu lar, nós a abordaremos. Se houver uma ameaça espiritual tentando intimidá-lo, ela não ficará sem resposta. Não apenas ouça esta oração, mas envolva-se. Ore com convicção. Fale com fé. Porque quando a palavra de Deus é proclamada com uma fé determinada, tudo muda dentro da sua alma. E antes de proclamarmos o Salmo 91, você precisa entender o que realmente está enfrentando. Somente quando você reconhecer a natureza da sua batalha poderá permanecer firme sem medo. Há momentos em que as ameaças espirituais não parecem dramáticas. Elas nem sempre se manifestam como caos. Muitas vezes, vêm como um desânimo sutil, uma constante sensação de vulnerabilidade, irritabilidade dentro de casa, divisão incomum, pensamentos persistentes que lhe dizem que algo ruim está prestes a acontecer. Um sentimento ruim. É assim que o medo opera. Ele não precisa de provas. Basta acessar seu coração com algo pequeno, e ele vai crescendo aos poucos. A palavra de Deus nos ensina que nossa luta não é apenas contra homens de carne e sangue. Isso significa que nem toda tensão tem uma explicação puramente humana. Algumas pressões tentam enfraquecer sua postura espiritual. Se o medo domina sua mente, sua fé enfraquece. Se sua fé enfraquece, sua autoridade espiritual se torna passiva. E é precisamente isso que as ameaças espirituais buscam: passividade. Mas eis a verdade. O medo não tem autoridade a menos que você concorde com ele. A ansiedade não tem trono a menos que você lhe dê um. As trevas não podem ocupar uma casa que escolhe a luz, que escolhe oração. O Salmo 91 foi escrito para momentos como este. Não quando tudo parece seguro, mas quando algo tenta desestabilizar sua paz. É um salmo para aqueles que decidem não negociar com o medo. É para aqueles que escolhem permanecer em paz em vez de entrar em pânico. E posso te afirmar, ele funciona, pois já vivi isso na minha própria pele, e esse salmo foi fundamental para me manter de pé. A seguir, você descobrirá por que o Salmo 91 não é apenas um consolo para os feridos, mas uma arma para os vigilantes. A maioria das pessoas se aproxima do Salmo 91 em busca de conforto. Elas o leem em voz baixa, na esperança de sentir alívio. E sim, ele traz paz. Mas a paz não é sua única função. O Salmo 91 é um salmo de posicionamento. Ele define sua posição espiritual. E sua posição determina o que pode te atingir. O primeiro versículo estabelece uma condição. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Observe a palavra habita. Não visita. Não lembra-se ocasionalmente. Habita. Isso significa permanência, estabilidade,
Intimidade. A proteção de Deus não é ativada em nossa vida somente quando estamos em desespero, mas principalmente quando nos alinhamos a Deus através da oração. Quando você habita, você não está se escondendo com medo. Você está escolhendo sua proteção. Você está declarando que sua segurança não depende das circunstâncias, das pessoas ou da sua própria força. Ela depende de Deus. E essa declaração transforma todo o mundo espiritual à sua volta. O Salmo 91 é estruturado como uma aliança. Ele transita da declaração à promessa, da confiança à resposta divina. Fala de refúgio, fortaleza, libertação, guarda angelical, autoridade sobre as serpentes, longa vida, salvação. Essas não são hipérboles poéticas. São realidades espirituais ligadas ao relacionamento. Muitos repetem o Salmo sem compreender esse princípio. Citam-no, mas permanecem emocionalmente distantes dele. E quando o medo retorna, questionam se funciona. A questão não é se funciona. A questão é se estamos permanecendo nele, permanecendo em Deus e permitindo que Deus permaneça conosco. Permanecer significa entregar o controle. Significa confiar quando a lógica não consegue explicar completamente. Significa rejeitar o pânico como primeira reação. Quando você escolhe permanecer nele, você passa de vítima para um homem ou mulher posicionado diante de qualquer que seja a situação, de exposto para protegido. E uma vez posicionado, a proclamação se torna poderosa. Neste próximo momento, não nos apressaremos em ler o Salmo. Prepararemos seu coração, porque um coração preparado recebe proteção de maneira diferente. Antes de proclamar proteção, você precisa aquietar o que está lutando dentro de você. Um coração dividido não pode se manter firme com confiança. Se sua mente está agitada, se o ressentimento persiste, se o medo grita mais alto que a fé, você ouvirá as palavras do Salmo 91, mas não as receberá completamente. Neste momento, tome consciência do seu estado interior. Respire fundo e coloque a sua mão no coração. Sinta sua respiração. O que tem lhe pesado? Que conversa ainda ecoa em seus pensamentos? Que preocupação continua se repetindo? Não ignore. Traga isso à luz. Respire fundo mais uma vez como um ato de entrega. Você não controla tudo. Aliás, você controla pouquíssimas coisas na vida. E isso não é fraqueza. É apenas a verdade. A fé começa onde o controle termina. Se há alguém que você precisa perdoar, liberte essa pessoa neste momento. Mesmo que você não sinta ainda no coração, diga: eu te libero perdão agora. Deixe as portas abertas. O perdão as fecha. Se há culpa pesando em sua consciência, apresente-a a Deus. Confessar não é humilhação. É alinhamento e é um caminho a receber as graças que Deus tem para ti. Você não pode habitar sob a proteção do Altíssimo enquanto se apega ao que mantém seu coração dividido. Habitar requer confiança. Confiança requer entrega. E entrega requer honestidade. Agora, peça ao Espírito Santo que acalme seus pensamentos. Convide a ordem divina para o seu mundo interior. Isso não é apenas preparação. É posicionamento espiritual. Quando seu coração se aquieta, sua autoridade se torna firme. Vamos começar a proclamar o Salmo 91. Mas você não o repetirá como uma rotina. Você o declarará como alguém que escolheu onde se posicionar. Lembre-se. Agora você está pronto para proclamar. Não como alguém que busca socorro em pânico, mas como alguém que escolheu habitar na presença do Altíssimo. O Salmo 91 começa com o posicionamento. E o posicionamento determina o resultado. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em que eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda
e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porém verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio. Escolheste, por asilo, o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei, e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias, e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Reflita comigo agora. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Esta não é uma promessa distante. É uma realidade presente. Quando você decide permanecer sob a proteção de Deus, você entra em sua sombra. E em sua sombra, as ameaças perdem clareza. O medo perde intensidade. A escuridão perde autoridade. Direi ao Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Isso é pessoal, não abstrato, não genérico. Meu refúgio, minha fortaleza. A confiança é declarada antes que a proteção se manifeste. Você declara a confiança antes que as circunstâncias mudem. Certamente ele o livrará do laço do passarinheiro e da peste mortal. O laço representa armadilhas ocultas. A peste representa ameaças que se espalham, visíveis e invisíveis, repentinas e graduais. Este salmo aborda ambas. Nada escapa ao alcance da proteção divina. Ele o cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas você encontrará refúgio. A sua fidelidade será o seu escudo e a sua proteção. A proteção não é frágil. Ela é estruturada. Escudo significa defesa à sua frente. Proteção significa defesa ao seu redor. Você não está parcialmente protegido. Você está cercado. Você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa de dia. O medo é confrontado diretamente. A noite representa o que você não pode ver. O dia representa o que você pode. O perigo visível e a ansiedade invisível são ambos abordados. Ao ouvir estas palavras, não as ouça passivamente. Receba-as internamente. Alinhe-se com elas. Vamos aprofundar ainda mais neste salmo, abordando a proteção angelical e a autoridade espiritual. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Isso não é arrogância. É distinção. A proteção divina não nega a existência do caos. Ela declara que o caos não tem acesso igual a todos. Quando você permanece ali, você é marcado pelo alinhamento. Você apenas observará com seus olhos e verá a retribuição dos ímpios. O salmo é claro. Há consequências no reino espiritual. O mal traz consigo seu próprio colapso. Você não é chamado a buscar justiça em pânico. Você é chamado a permanecer sob proteção, porque você fez do Senhor a sua morada, do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal lhe sucederá, nenhuma praga chegará à sua tenda. Observe novamente a condição. Porque você fez. Esta é uma decisão. A proteção é relacional, não mecânica. Ela responde ao lugar onde você escolhe permanecer, pois ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Esta não é uma linguagem simbólica. A proteção angelical faz parte da ordem de Deus. Você não está cercado pelo vazio. Você está cercado por uma missão. Ser protegido em todos os seus caminhos significa estar em movimento, em transição, em vulnerabilidade. Eles o sustentarão em suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Até mesmo os pequenos impactos importam para Deus. Os detalhes da sua vida não são ignorados. O que você considera insignificante. Deus está vendo e sabe exatamente do que você precisa. Deus é um Deus de detalhes. Você pisará sobre o leão e a serpente. Aqui o tom muda. Não se trata mais apenas de defesa.
torna-se autoridade. Você não está meramente protegido de ameaças. Você recebe uma posição sobre elas. Na próxima parte, selaremos esta proclamação. Agora confrontamos o que estava oculto. Toda ameaça espiritual que tentou se instalar em seu lar é trazida à luz da autoridade de Deus. Todo sussurro de medo que tentou dominar seus pensamentos, toda a atmosfera opressiva que tentou sufocar sua paz, é trazida à luz da autoridade de Deus. Você não está confrontando isso em seu próprio nome. Você está sob a aliança que acabou de proclamar, e a aliança muda de postura. Você não está mais reagindo. Você está declarando: em nome do Senhor, que é o seu refúgio, toda armadilha oculta é exposta. Toda tarefa que não vem de Deus é cancelada. Toda influência do medo que tentou se fortalecer em sua imaginação é silenciada. O medo não negocia. Ele recua quando a verdade é dita. Se houve divisão em seu lar, ela perde sua posição. Se houve ansiedade pressionando seu coração, ela não tem permissão para permanecer. Se houve intimidação espiritual por meio de sonhos, tristeza repentina ou desânimo persistente, ela não tem permissão para se instalar. Você pisa sobre o leão e a serpente. Isso significa que você não se submete à ameaça. Você se coloca acima porque o Deus que está contigo já venceu todo o mal e é um Deus vencedor. Autoridade não é agressão. É alinhamento com a ordem divina. Declare internamente: agora mesmo, minha casa pertence ao Senhor. Minha mente pertence ao Senhor. O meu futuro pertence ao Senhor. Onde Deus reina, o medo não pode governar. E Deus reina na minha casa, na minha mente e na minha vida. Na próxima parte, selaremos sua casa e seu coração com um ato deliberado de concordância espiritual, para que o que foi declarado permaneça estabelecido. Agora, cele o que foi declarado. Não deixe que essas palavras permaneçam externas. Traga-as para sua vida interior e para sua casa com intenção. Coloque a mão sobre o coração. Isso não é simbolismo. É concordância. Seu coração é o centro da confiança, o lugar onde o medo tenta se instalar primeiro. Declare silenciosamente que este coração pertence a Deus, que ele não será governado pela ansiedade, que ele não se curvará à intimidação. Agora, pense em sua casa, cada cômodo, cada porta, cada lugar onde conversas acontecem, onde o descanso acontece, onde a vulnerabilidade acontece. Se puder, vá visitando cada cômodo da sua casa enquanto escuta esse vídeo. Convide a presença de Deus para cada canto. Que o Senhor vá sendo presença viva neste local. Que seu Espírito Santo se faça luz em cada situação que for vivida neste local a partir de agora. Estabeleça alinhamento espiritual com Deus. Pronuncie os nomes dos seus familiares em sua mente. Apresente-os um por um diante do Senhor. A proteção não é vaga, é pessoal. Peça que toda ameaça espiritual que tenha tentado atingi-los seja bloqueada. Que toda influência invisível que não vem de Deus seja removida. Veja sua casa cercada de luz. Veja a luz do Espírito Santo entrando por cada janela, por cada porta, através do vento, do ar que entra na sua casa. Isso não é imaginação, é a sua declaração de quem governa a sua casa, é o Senhor. Onde a autoridade de Deus é reconhecida, sua proteção é ativada. Você não está sozinho. Você está protegido. Na próxima parte, a bênção será pronunciada sobre você, selando esta oração com paz e segurança divina. Receba esta bênção com atenção. Este não é um ritual, mas a confirmação que quem governa sua vida e a direção dela é o próprio Senhor. Que o Senhor, que é o seu refúgio, estabeleça a sua paz dentro de você. Que todo lugar onde o medo antes ecoava, agora seja preenchido por uma confiança inabalável. Que sua mente descanse sem tormento. Que seu lar respire sem tensão. Que suas noites sejam tranquilas e seus dias firmados na confiança. Que os anjos que lhe deram ordens permaneçam vigilantes. Que nenhuma armadilha oculta prospere. Que nenhuma palavra proferida contra você crie raízes. Que nenhuma intimidação espiritual encontre permissão para permanecer. Onde Deus proferiu aliança, nenhuma ameaça tem autoridade final. Que você caminhe sabendo que está protegido. Não imprudentemente, mas seguro.
Não ansioso, mas consciente. Não passivo, mas posicionado. Você escolheu habitar sob a proteção do Altíssimo e isso transforma tudo. Apegue-se ao Senhor com amor. Invoque-o sem hesitação. Confie em seu nome acima de todas as circunstâncias. O abrigo do Altíssimo não é um refúgio temporário, é proteção constante. Se você acredita que esta oração estabeleceu algo real em sua vida, ajude ele a chegar a outras almas que também estão precisando. Curta este vídeo como uma declaração de fé. Inscreva-se para continuar permanecendo sob a palavra que protege e fortalece. E escreva Amém nos comentários como seu selo pessoal da sua aliança com Deus. Esta oração não termina quando o vídeo acaba. A proteção não é um momento emocional. É uma decisão diária de permanecer sob a proteção de Deus. Retorne ao Salmo 91 frequentemente. Não mecanicamente, mas intencionalmente. Leia-o quando se sentir forte para que a força permaneça ancorada. Proclame-o quando se sentir fraco, para que a fraqueza não o defina. Permanecer é continuidade. É escolher, repetidamente, onde você se posiciona. Não espere que o medo o lembre de orar. Estabeleça seu lar como um lugar onde a palavra de Deus seja proclamada diariamente. A atmosfera espiritual é moldada pelo que é declarado consistentemente. Quando a fé é expressa, a paz se torna estável. Lembre-se disto. Você não é frágil nas mãos de Deus. Você é guardado. Você é visto. Você é acompanhado. A aliança que você proclamou não depende da sua perfeição, mas da sua conexão com Ele. Permaneça alinhado. Permaneça rendido ao Senhor. Permaneça consciente. O abrigo do Altíssimo não está distante, está presente. E enquanto você habitar sob a sombra do Altíssimo, estará protegido. Se esta oração o fortaleceu, permaneça conectado. Continue caminhando na fé. E que o seu amém seja mais do que uma palavra. Que seja uma forma de se manter firme. Fique com Deus, meu irmão e minha irmã, e que a Virgem Maria te cubra com seu manto sagrado.